Ok, meu povo lindo, maravilhindo. Vamos juntos aqui. Vamos juntos, né? Continuar a colocação pronominal. Colocação pronominal. Fácil demais, hein? Nós já vimos os casos principais da próclise, da mesóclise, da ênclise. E chegamos a trabalhar as locuções, né? Só que foi a primeira situação da locução. Quando você tem uma locução verbal formada por verbo auxiliar, mais verbo principal na forma de infinitivo, sem que haja fator de próclise. Então, locução verbal sem fator de próclise, use o pronome onde você bem entender. Antes do verbo auxiliar, no meio dos verbos, né, da locução, e depois do verbo principal. Contanto que esse principal não esteja na forma de particípio. Tá? Não pode estar na forma de particípio para você usar depois. Ou tem que ser no gerúndio ou no infinitivo. Então vamos lá. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de língua portuguesa aqui do 9º ano, Ensino Fundamental, canal Educação, trabalhando na aula de hoje, colocação pronominal. Olha só. E quando você tem uma locução constituída por infinitivo e um fator de próclise? Bem, aí você vai ter só duas posições. Se você tem aqui, deixe-me habilitar aqui um pincel. Se você tem aqui, vou amar, né? Que é a locução verbal. Mas aqui você tem um fator de próclise, você tem duas posições para utilizar o pronome. Depois da locução ou antes da locução. Acabou. Professor, eu não posso usar no meio da locução, não. Não. Eu não vou te amar, não. Ou eu não vou amar-te, ou eu não te vou amar. Apenas essas duas possibilidades de concordância. Se não houvesse o fator proclítico, você poderia usar em qualquer lugar. Havendo o fator proclítico, ou antes da locução, ou depois da locução. Ou antes ou depois. Ou antes ou depois. Antes ou depois. Antes ou depois da locução. Com infinitivo e fator de próclise, antes ou depois da locução. 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 Perfeito? Perfeito. Vamos lá. E com gerúndio? Rapaz, com gerúndio é o mesmo blá, blá, blá. Né? Olha aqui, ó. Estou observando, é a locução. Estou observando, aqui é a locução. Estou observando, é a locução. Existe fator de próclise? Não, professor, não existe. Então, não havendo fator de próclise, você pode usar depois da locução, no meio da locução ou antes da locução. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, eu estou observando-te. Eu estou te observando. Eu te estou observando. Né? Vou te amar. Não é assim? Bom demais. Professor, e se eu tiver fator de próclise? Rapaz, olha, com fator de próclise, você vai fazer o seguinte, ó. Estou observando, hein? Estou observando, tá? Com fator de próclise, você vai usar o pronome depois da locução ou antes da locução, né? Antes ou depois da locução. 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 Perfeito, turma? Perfeito.
O grande problema que vai ocorrer é quando o verbo principal estiver na forma de particípio. Quando ele estiver na forma de particípio, aí não, aí você vai pensar, né, de outra forma, tá bom? Mas olhe logo essa observação que eu já coloquei aí na cor azul. Jamais se coloca pronome oblíquo átono após verbo do particípio. Então, nunca você vai colocar um pronome oblíquo depois do particípio. Nunca, nunca, nunca. Aí não, professor. Não, nunca. Nunca. Então não pode dizer, a turma havia convidado-me. Não, gente. O convidado não é particípio. Então não pode. E lembrando que quando você tem o verbo auxiliar e o verbo principal na forma de particípio, aí você vai ter um tempo composto, né? Isso aí é o pretérito mais que perfeito composto. Professor, pois vamos ver o seguinte. Quem é a locução aqui? Quem é o tempo composto? Havia convidado. Havia convidado. Havia convidado. Está aqui. Lembrando que esse convidado aqui, turma, esse convidado é particípio, tá? Particípio. Particípio terminação em DO, tá? Isso aqui é particípio. Particípio. Você nunca vai usar pronome oblíquo depois do particípio. Já vimos também que você nunca usa depois de verbo no futuro, né? Não usa. Então, não havendo fator de próclise, você pode usar o pronome em qualquer lugar, menos depois do particípio. Então, a turma havia-me convidado. A turma havia me convidado. Esse segundo exemplo aqui é uma forma que é mais correspondente à oralidade. No dia a dia, a gente não utiliza o hífen, né? Porque no primeiro caso é assim, a turma havia-me. Existe uma próclise ao verbo auxiliar. No segundo exemplo, nesse do meio, ou melhor, no primeiro exemplo existe uma ênclise ao verbo auxiliar. Havia-me. Eu apresso aí, ó, porque eu tenho o hífen. Havia-me convidado. No segundo exemplo, eu tenho uma próclise ao verbo principal. A turma havia me convidado. É como se o me estivesse associado ao convidado e não ao verbo haver. Tá? Então, de preferência, você deve usar a primeira situação. A segunda também você pode usar, mas preferencialmente a primeira. E aí, o terceiro exemplo é a turma me havia convidado. Ok? Agora, se eu tiver um fator de próclise, aí a coisa vai ficar mais complicada, ó. Quando eu tiver um fator de próclise e o verbo formando um tempo composto e o principal dele estando no particípio, ô filhinhozinho, use o pronomezinho só antes do tempo composto. Ele não me havia convidado. Ele não me havia convidado. Ele não me havia convidado. Muito cuidado quando o tempo composto trouxer o verbo auxiliar na forma de futuro, tá? Porque se tem futuro, você nunca vai usar um pronome oblíquo depois de futuro. Eu já tenho falado isso para vocês diversas vezes, né?
Depois de futuro e depois de particípio, no have pronome. Não existe pronome, não existe pronome. Professor, e se houver fator de próclise? Puxa o pronome para antes do verbo auxiliar. Porque não pode ser nem mesoclítico, nem enclítico ao verbo auxiliar. Porque tem o fator de próclise. Não havendo fator de próclise, que é o que está bem aí no quadro, aí você vai abrir o verbo depois do R, vai inserir o pronome oblíquo, vai fechar o verbo e acabou. Teríamos, eu quero botar o lhe. Então ter-lhe-íamos entregado o documento, se fosse possível. Ter-lhe-íamos entregado o documento, se possível fosse. Se fosse possível, se possível fosse. Cuidado, hein? Esse se aí, ele é uma conjunção condicional, tá? É uma conjunção condicional. E aí, turma, eu fiz o seguinte, eu fiz um resumozinho para a gente, tá? A próclise é o pronome antes do verbo, a mesóclise é o pronome no meio e a ênclise é o pronome depois. Olha aí, um resumozinho básico. O que mais? Ocorrerá a próclise com palavras atrativas, né? Os advérbios, palavras negativas, conjunções subordinativas, pronomes indefinidos, demonstrativos, relativos, interrogativos. Lembram, não lembram? A mesóclise com verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. A ênclise, né? O verbo iniciando a frase, infinitivo impessoal, gerúndio sem a preposição em. Aí, professor, gostei, hein, desse resumão aí, ó. A gente consegue visualizar tudo. O senhor destrinchou primeiro e depois trouxe aí pra gente, ó, resumidamente. Tá aí. Olha aí, professor. Tá aí, ó. Esse quadro aqui está perfeito, prof. Palavra atrativa, né, que é negação, pronome indefinido, advérbio, condição subordinativa, etc, etc, etc. Frases interrogativas, exclamativas ou optativas, preposição em mais gerúndio, formas verbais proparoxítonas, né? Também. Não a encontro em casa, mas alguém a encontrará. Quando se quer uma coisa que se deseja, vá em frente. Quanto me custará esses livros? Macacos me mordam. Nesta terra, em se plantando tudo dá. Nós nos abraçávamos depois do encontro. E a mesóclise, todos os membros lamentar-se-ão pela vossa perda. A foto substituir-se-ia por outra melhor. A ênclise, aquele carro, posso comprá-lo à vista. Aproveite a música e levante-se para dançar. Apaixonei-me por aquela menina. Os meninos estavam olhando-a passar. Aí, alguns exemplos que vão marcar aí a colocação do pronome oblíquo. Tá? Resumir, isso aqui, tudo é resumo isso aqui, tá bom? Você pode fazer um print desse slide aqui, que eu acho ele encantador, tá? Esse outro também, eu acho encantador também. Olha aqui, ó. Faça aí o print. Faça. Né? Depois, para estudar para uma prova, é lindo, sabia tudo? É lindo, muito lindo, indiscutivelmente lindo. Depois daí, nós vamos fazer questões, tá? Vamos aproveitar aí 40 minutos fazendo questões. Aí, claro, vou dar um tempinho para vocês pensarem, olharem para essa tabela que está aí, olharem para os slides que foram apresentados e responder as questões, tá? Porque chegou a hora de vocês trabalharem. Eu já estou há 1h15 falando para vocês, só falando. O nenenzinho precisa agora descansar a garganta e esperar o trabalho de vocês, tá bom? Pode ser assim? Ok, vou só voltar para o anterior para você fazer o print, tá? Fazer o print, porque aí é o resumo do resumo do resumo. Bem interessante, né? Esse quadrinho aí, né? Que a gente colocou. Perfeito, né? Tranquilidade? Pronto, né? Vamos lá. Hanna,
Cadê você, Hanna? Hanna, Grazi, olha aí. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Muito bem. Fizeram-no de carne, a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão. Essa afirmação aí, o que é que você acha? É adequada, é inadequada? Se for adequada, diga por que é adequada. Se não for, diga por que não é. Eu vou deixar 2 minutinhos na tela para vocês, tá bom? Aí, valendo, na tela, 2 minutos. Ok, galerinha. Olha só. Fizeram-no de carne. Está aí no segundo quadrinho, tá? O meu, fizeram-no de carne. Veja que aqui existe uma pausa, tá? Existe uma pausa. O meu, fizeram-no, ou seja, fizeram ele. Essa forma fizeram é uma forma de pretérito perfeito. Está adequado o emprego do pronome oblíquo em relação ao verbo? Perfeita. A colocação está perfeita. Então eu posso afirmar que está adequada. Eu já posso afirmar que está adequada. Esqueço a letra D, esqueça a letra E, a letra B, adequada. A letra A diz assim, está adequada. A colocação pronominal está adequada. Pois, na construção em questão, o pronome oblíquo deve estar em ênclise. Está correta a letra A. Tá? Só que não me deu assim uma justificativa mais plausível. Eu vou ver as outras alternativas para ver se eu continuo com a letra A ou não. Letra B. Está adequada, pois com uma oração imperativa afirmativa, gente, não tem nada de verbo no imperativo aqui, né? Então, a letra B eu descarto. Ela está correta, sim, está adequada. Mas nós não temos oração imperativa. Nós não temos nada exprimindo uma ordem, um pedido, um apelo. Então eu descarto a letra B. Perfeito?
Na letra C, adequada, legal. Pois quando o verbo está no gerúndio, gente, gerúndio termina em NDO. Eu não tenho verbo na forma de gerúndio, tá? O erro da letra C é porque ele diz que o verbo está no gerúndio. Fizeram não está no gerúndio. Bem, então a letra D é inadequada e a letra E também é inadequada. Aquela mais correta que nós temos aí é a letra A. Porque ele fala que o pronome, né, oblíquo deve estar em ênclise nessa construção. Ele só não disse a justificativa que deveria ser, né? Depois de uma pausa, você deve usar a ênclise. Seria essa, tá? A forma mais adequada para se justificar o uso do pronome oblíquo enclítico à forma verbal fizeram. Letra A de amor. Tá bom? Vamos aí para a segunda questão? Vamos lá. Segunda questão. Eu quero lembrar que a gente aprende muito fazendo as questões, tá, turma? A colocação do pronome oblíquo destacado está de acordo com a norma padrão em... Bem, eu vou destacar aqui os pronomes oblíquos porque a gente terminou não destacando aqui o pronome oblíquo, tá? Vou destacar aqui os pronomes oblíquos. Aqui estão os pronomes oblíquos destacados. Aí eu queria que vocês também analisassem, tá? Analisassem aí. Eu vou fazer devagarinho essa questão 2, depois eu coloco uma mais complexa para vocês pensarem mais 2 minutinhos, tá? Olha só. O dinheiro não foi-me bastante. Ele quer a colocação do pronome oblíquo destacado, está de acordo com a norma padrão. Turma, nesta letra A, se você parar para analisar, nós temos aí uma palavra de valor negativo, a palavra não. Toda e qualquer palavra negativa será fator de próclise. É um advérbio. E por ser um advérbio, ela atrai o pronome. Atrai. Então, o problema da letra A é exatamente a presença da palavra não. Então, aqui está errado. O correto seria: o dinheiro não me foi bastante. O dinheiro não me foi bastante. Na letra B, nós temos: o depósito só estará concretizado se houver quem validá-lo. Se houver quem validá-lo. Ah, professor, se houver quem validá-lo, né? Legal. Bem, aqui nós temos o pronome quem, que é um pronome indefinido, tá bom? E aí, esse lo deverá ser usado aqui, ó, antes, quem o validar. Se houver quem o validar. Esse validar aí é verbo no futuro do subjuntivo. Se você pudesse emprestar esse dinheiro, depositaria-o ainda esta semana? Depositaria é verbo no futuro. A forma correta seria essa. Depositá-lo-ia. Ainda esta semana, porque não havendo fator de próclise, você utiliza o pronome oblíquo no meio do verbo do futuro. Nunca depois do futuro, nunca. Explique-me como funciona esse financiamento. Aqui não se deve iniciar a frase com pronome oblíquo átono, né? Ele quer a correta? Você pode marcar a letra D. Sem ainda falar que o verbo está no imperativo afirmativo. Explique-me.
Correta a letra D. A letra E, me empreste. Você nunca deverá utilizar um pronome no início de uma frase. O correto seria empreste-me. Empreste-me seu cartão, que eu faço a transação hoje. Então, a resposta é a letra D de dado para a questão. Perfeito, não é? Vamos fazer a próxima? Vamos lá, fazer a próxima. Em relação ao uso dos pronomes, analisar os itens abaixo. Vamos lá. Entregamos-lhe a cópia do contrato. A decisão foi tomada sem eu. Antes da partida, necessitava vê-lo. Olha, eu vou começar pela segunda, tá? Esse sem é uma preposição. Como esse sem é uma preposição, aqui eu deverei usar um pronome oblíquo tônico. Então, eu devo usar sem mim. A decisão foi tomada sem mim. Professor, eu poderia usar o eu em alguma situação? Poderia. Se depois do eu tivesse uma forma verbal no infinitivo. Por exemplo, a decisão foi tomada sem eu participar. Perfeito, porque o eu seria sujeito do verbo participar. O eu só pode funcionar como sujeito numa oração. Estourando como um predicativo do sujeito. No item 3, então, se a 2 está errada, né? Se a 2 está errada, eu já vou eliminar aqui a letra D. Já vou eliminar. E também a letra E, porque ele fala que todos os itens estão corretos. Não, porque o 2 está errado. Legal. E também vou eliminar a letra B de bola. Porque ele não está correto. O item 3 diz assim: antes da partida, necessitava vê-lo. Esse ver aqui é o ver mais o O, né? Verbo na forma de infinitivo mais o pronome oblíquo. Lindo. O item 3 está correto. Ah, professor, eu sei que o item 3 está correto. Bem, se o item 3 está correto, né? Não pode ser somente o item 1 correto, porque o 3 está correto. Então, estarão corretos quais? Os itens 1 e 3. Entregamos-lhe, não se inicia a frase com pronome oblíquo, né? Se você não pode iniciar a frase com pronome oblíquo e o verbo não está no futuro, então você usa a ênclise. Entregamos-lhe a cópia do contrato. Ah, professor, legal. Então estão corretos os itens 1 e 3. Sim. 1 e 3 você marca a letra C. Letra C de casinha. Ok? Turma, a colocação pronominal, ela não é complicada, ela não é difícil. A gente falou de várias regras ali, mas quando você vai para a prática, é possível você perceber o quão é fácil. É uma questão de prática. Repito, é uma questão de prática. Tá? Vamos para a quarta questão. Esperando aviões. Meus olhos te viram triste, olhando para o infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito,
que eu queria poder te dizer sem palavras, eu queria poder te cantar sem canções, eu queria viver morrendo em sua teia, seu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passo sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença, essa parte eu não sei. Vanderly, o cara morreu novo, cantor mineiro, morreu com 40 e poucos anos, infartou, cara. Cheguei a assistir a 2 shows dele aqui em Teresina. Ele canta também aquela música romântico. Românticos são tolos, românticos são loucos como eu, que sonha com palavras, que pensa que o mundo é o paraíso. Vanderly é invocado, era muito bom. Né? Ok? Na letra da canção do Vanderly, Esperando Aviões, tem um trecho que diz, tentando ouvir o som do próprio grito. Tentando ouvir o som do próprio grito. Se o grupo de palavras destacado fosse substituído por um pronome, considerando a gramática normativa, o que é que nós teríamos? Primeiro, que quem ouve, ouve alguma coisa. O verbo ouvir é transitivo direto. Então, eu vou ter que colocar um pronome oblíquo que tenha função de objeto direto. Então, eu já descarto o pronome lhe. Ok? Já vou descartar o pronome lhe. Descarto. Nem lhe e nem lhes. O que é que eu tento ouvir? O som do próprio grito. Que na linguagem coloquial seria ouvir ele. Mas você é chique. Você nunca vai dizer ouvir ele. Né? Você vai trocar o ele por o. E como o verbo terminou em R, você vai trocar o R por L. Ficando tentando ouvi-lo, marque a letra A. Do próprio grito já está presente no ló, viu? Por isso que não é a letra B de bola a resposta. Então, letra A. Indubitavelmente, letra A. Letra A. A próxima questão. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque pode ser colocado depois do verbo. Vou destacar aqui os pronomes, porque a gente não destacou, né? O nos, o si, o nos, o si também e esse si, né? Ele quer que você assinale o item em que o pronome em destaque pode ser colocado depois do verbo. Olha, depois. Pode ser colocado depois do verbo. Se vai poder ser utilizado depois do verbo, eu quero que vocês observem aqueles casos de locuções verbais, tá? E os casos de ênclise, de um modo geral. 2 minutos para vocês fazerem essa questão. Na tela, valendo, 2 minutos, computando, agora, já.
Ok. E aí, turminha? Assinale a alternativa em que o pronome em destaque está destacado na cor amarela. Pode ser colocado depois do verbo. Depois. Olha, na letra A, eu tenho a palavra não, né? A palavra não, que é um fator de próclise, é uma palavra atrativa. E aqui também eu não tenho locução, só tenho o verbo surpreender. Então, é impossível eu utilizar esse pronome depois do surpreende. Colocar aqui, ó, surpreende-me, isso aqui é impossível. Eu vou pular a letra B, porque a letra B vai ser a resposta, tá? Eu vou comentar as outras letras. As sensações que nos provocam. Eu tenho bem aqui o pronome relativo que. Pronome relativo. Só tem o verbo provocar. O pronome relativo, assim como o indefinido, o demonstrativo, o interrogativo, esses pronomes todos são elementos atrativos para o pronome oblíquo átono. Portanto, eu não posso usar esse nus depois do verbo provocar. Não posso. Porque o pronome relativo que atrai é próclise, obrigatoriamente próclise. Né? Na letra D, a mesma coisa acontece, porque esse que é uma conjunção. É uma conjunção subordinativa. E como conjunção subordinativa, obriga o pronome oblíquo a estar antes do verbo. Na letra E, as unidades habitacionais se tornaram mais complexas. Vixe, Maria. Né? Eu posso botar na letra E, eu vou ter duas respostas aqui. As unidades habitacionais é o seguinte: quando você tem um sujeito expresso, tá? Expresso aqui, sem que haja fator de próclise, nada obsta a que você coloque o pronome antes ou depois do verbo. Então, eu poderia colocar as unidades habitacionais se tornaram mais compactas? Posso. Também poderia dizer tornaram-se mais compacta. Perfeito. Nesta letra B, então a letra E eu vou marcar, tá? A letra B eu tenho a locução pode negar. E eu tenho o não, que é um fator de próclise. Então, quando se tem uma locução verbal, né, com o verbo principal na forma de particípio, mesmo eu tendo um fator de próclise, eu posso utilizar a ênclise. Não pode negar-se. Eu vou voltar só essa regrinha aqui, para a gente visualizar lá na teoria, tá? Lá na teoria. Na teoria com verbo no infinitivo, tá? Olha aqui, ó. Olha a regrinha aqui. Né? Com infinitivo e fator de próclise, está o mesmo não aqui. Olha aqui a locução, vou amar. Eu posso dizer, eu não vou amar-te. Como também eu posso dizer, eu não te vou amar. Perfeito? Então, aqui, na locução verbal, em que o verbo principal se apresenta na forma de infinitivo, eu tendo o fator de próclise, eu posso usar o pronome depois da locução ou antes da locução. Então, nessa questão aqui, cadê aqui? Deixa eu chegar aqui à questão. Nesta questão, não se pode negar, eu também poderia dizer não se pode negar ou não pode negar-se. Ela também está correta. Tá bom? Então, aqui eu vou ter dois itens corretos. O item B e o item E.
Aqui é melhor eu alterar aqui o enunciado. Assinale as alternativas em que o pronome de destaque pode ser colocado depois do verbo. E você pode colocar tanto o item B como o item E. Aqui vai me dar só uma resposta, item E. Mas também pode ser o item B, tá? Os dois estão corretamente empregados. Perfeito, turma? Perfeito, não é? Tranquilidade, tranquilidade. E essa questão ela é original, tá? É original, não mexi nela, mas eu queria mostrar que a resposta que foi dada como oficial foi a letra E, mas a letra B é incontestável. Incontestável. Você também pode assinalar a letra B. Tá legal? Muito bem. A próxima, essa questão aqui, ela apareceu em um concurso público promovido pela banca NUCEP no ano de 2000 e finalzinho de 2018 para 2019. Acho que foi. Foi antes daquela pandemia. Um concurso para professor da rede municipal de ensino. Abrace-me. Beije-me. Nunca deixe-me. O cara estava indo tão bem. Ele estava indo muito bem. Abrace-me. Perfeito. Colocação do pronome depois do verbo. Frase iniciada por verbo. Não estando o verbo no futuro. Ênclise perfeita. Abrace-me. E outra coisa, verbo no imperativo afirmativo. Beije-me do mesmo jeito. Só que aqui no segundo quadrinho aparece a palavra nunca. A palavra nunca é um advérbio. Advérbio de negação. E toda e qualquer palavra que negue será fator para próclise. Então, não dá para dizer nunca deixe-me. O correto seria nunca me deixe, seria a forma correta. O correto seria nunca me deixe. Por conta da palavra nunca, que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. E aí o que é que acontece? Olha só. A garotinha linda, toda bonitona, está aí no banco da praça. Abrace-me. Chega o namorado ou o pretendente. Abrace-me. Beije-me. Nunca deixe-me. Aí ela fissurada da língua portuguesa, ela diz assim, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Hein? Dá para acertar o pronome antes? Tudo bem, eu vou abraçar você, vou beijar você, tá tudo lindo. Mas acerte o pronome antes, porque eu não vou fazer isso, beijar você, abraçar você utilizando a língua portuguesa de forma inadequada. A pessoa é fissurada na língua padrão aí, tá bom? Legal, né? Aí, ó, observa aí, ó. Por que a moça desistiu de beijar o rapaz? Por que foi? Por que foi? Ora, mas rapaz, por quê? Porque ela simplesmente, né, percebeu que o rapazinho não utiliza a língua portuguesa de acordo com o padrão, principalmente no tocante ao uso da colocação pronominal. Só por isso. E se, ao invés de dizer abrace-me e beije-me, ele dissesse me abrace e me beije, as frases estariam corretas? Claro que não. Por quê? Porque aí ele estaria iniciando a frase, aliás, com o pronome oblíquo, não me abrace, me beije. Não dá. Verbo do imperativo sem fator de próclise, emprega-se a ênclise. Ok? Então, por que a moça decidiu beijar o rapaz? Porque ele usou o pronome de forma incorreta. E as frases me abrace e me beije, elas estariam corretas? Claro que não.
Segunda opção, não. A segunda opção está aqui, não. Perfeito? Pronto. Vamos lá. Quer que o nenenzinho tem mais? Oitava. A frase nunca deixe-me, com relação à colocação pronominal, está correta? Rapaz, eu já falei que o nunca atrai. O nunca puxa esse pronome para cá. É nunca me deixe só. Não me deixe só. Não me deixe só. Não me deixe só. Não me deixe só. Nunca me deixe. Né? Então, está incorreta a letra B, segunda opção. Segunda opção. Ao se declarar para a moça, o rapaz estava usando a linguagem informal, do dia a dia. Linguagem informal? Que não segue as regras gramaticais. Ou formal, que segue as regras gramaticais. Ao se declarar para a moça. Bem, aí é o seguinte. No primeiro momento, ele estava usando a linguagem formal. Beije-me, abrace-me. Mas no terceiro momento, aí ele usa a informalidade. Nunca deixe-me. Porque ele quis ser elegante. As pessoas, às vezes, acham que ser elegante com a língua é usar aquilo que normalmente não usam. Né? Você sempre diz, nunca me deixe. Aí, não é normal você falar, nunca deixe-me. E aquilo que não é normal é o que você acha que é correto. No tocante à colocação pronominal, nós somos muito bons, nós brasileiros. Quase tudo que nós usamos no dia a dia está correto com relação à colocação pronominal. Tá bom? Então, é isso que nós temos para a questão de número 9. Formal, mas só no primeiro momento, tá? Formal no primeiro momento. No primeiro momento. Depois ele esculhambou tudo. Tá bom? Deus do céu, Calvin. O que se diz depois disso? Acho que passou o navio. O que se diz? Esse suco desceu melhor do que subiu. Mais uma e você está fora, garoto. Se diz, me desculpe. Ô, Kelvin, tudo bem. Você conseguiu irritar sua mãe. E no final, você poderia até ter se saído bem. Só que você se esqueceu do pronome oblíquo, né? Não se diz me desculpe. Diz-se desculpe-me. Né? Desculpe-me. Não se inicia a frase com pronome oblíquo no Kelvin. Perfeito? Bem, vamos lá. O que é que se pergunta para o quadrinho aí? No último quadrinho, Kelvin finalmente diz o que a mãe quer ouvir. A fala dele revela um uso de colocação pronominal em acordo ou desacordo com as regras prescritas pela gramática normativa. É claro que está em... O que é que vocês acham? Em acordo ou desacordo? Professor, está em desacordo, prof. Desacordo. O uso correto seria desculpe-me. Com base na colocação pronominal, nessa tira, e levando em consideração sua experiência como usuário da língua portuguesa, você afirmaria que Kelvin utilizou um registro formal ou informal da língua quanto à colocação do pronome oblíquo? Claro que foi informal. Informal. Embora a gramática prescreva a ênclise nesses casos, no Brasil há uma clara preferência por inserir o pronome oblíquo antes do verbo, né? Ou seja, por meio da próclise. A próxima. Reescreva as frases empregando, de acordo com a variedade padrão,
os pronomes oblíquos átonos, entre parênteses. Aí merecem 2 minutos de trabalho. Na tela, valendo 2 minutes. E aí, meus amados, reescreveram? Né? Reescrevam de acordo com a variedade padrão, viu? Padrão. Eu quero todo mundo sendo super elegante. Variedade padrão. É o que vocês vão usar lá no dia da redação nota 1000 de vocês. Eita, professor, nota 1000, sim. Vocês vão se lembrar do dia de hoje. O dono do estabelecimento recebeu carinhosamente. Ele quer que você empregue o nos. Para a gente evitar escrever muito aqui, né, eu só vou colocar o nos no lugar adequado aqui, tá? O dono do estabelecimento, eu posso colocar nos recebeu, tá? Como também posso colocar recebeu-nos. Porque quando não há fator de próclise, né, o pronome pode ser usado antes ou depois do verbo. Então, o dono do estabelecimento nos recebeu carinhosamente ou recebeu-nos carinhosamente, tanto faz. Na letra B, eu tenho uma oração que exprime desejo, é uma oração optativa. Então, em orações optativas, ocorre próclise. Deus o proteja, que Deus o proteja, filho. Só pode ser aí. Só pode ser antes do verbo. Só pode ser antes do verbo. Olhou no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem, né? Ele quer que nós utilizemos o si, não é? Então, eu posso escrever bem aqui, ó. Olhou-se no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem. Professor, eu não poderia colocar antes do olhou, se olhou? Bem, poder você pode, só que você não vai obedecer ao padrão. Porque o padrão não permite que você use o pronome no início de frase. Se o verbo não está no futuro, usa-se a ênclise, ok? Qual dos alunos candidataria à vaga de representante da sala? Bem, eu tenho uma frase interrogativa, tá? A frase é interrogativa. Eu quero usar o pronome oblíquo se.
Como a frase é interrogativa iniciada por um pronome interrogativo, mesmo eu tendo o verbo no futuro, eu não vou usar a mesóclise, eu vou usar a próclise. Qual dos alunos se candidataria? Não dá para dizer qual dos alunos candidatar-se-ia. É qual dos alunos se candidataria. Na letra E, eu tenho o verbo no futuro iniciando a frase. Neste caso, né, o pronome lhe deverá ser empregado depois do futuro? Não. Nunca se usa pronome depois de verbo no futuro. Nós iremos abrir o verbo enviar, lá na letra R, enviar. Vamos colocar o hífen, vamos colocar o lhe e vamos terminar de escrever o verbo ei. Enviar-lhe-ei as encomendas conforme o pedido. Tá bom? Pronto, aí está a questão 12 respondida. Vamos para a questão 13 e fechar a aula de hoje? Vamos lá? Fechar a aula de hoje com a questão 13. Quando lhes entregarem as provas ou quando entregarem-lhes? Professor, aqui esse quando é uma conjunção. É uma conjunção subordinativa. Como se trata de uma conjunção subordinativa, é um fator de próclise. Então tem que ser lhe entregarem, lhes entregarem. Ou vai ser a letra A, ou a B, ou a letra E, né? Mas vejam que no segundo espaço eu tenho uma vírgula, né? Implicando, portanto, uma pausa. E o verbo corrigir está no imperativo afirmativo. Então, outra coisa, o verbo termina em som nasal. Se termina em som nasal, eu nasalizo o pronome também. Então, corrijam nas. Resposta à letra E. Quando lhes entregarem as provas, corrijam nas. Perfeito? E não é por nada, não. Eu vou fechar a aula por aqui. A gente se encontra em uma outra oportunidade para falar da nossa querida língua portuguesa. Foi perfeita a participação de vocês. E a gente se encontra logo, logo. Fui!